O Afeganistão conquistou destaque negativo na imprensa mundial ao longo dos últimos 40 anos, não apenas por conta de constantes guerras e conflitos. O país é um ícone de pobreza, possuindo uma das piores rendas per capita do globo. Contudo, nem mesmo essa combinação é capaz de impedir o Emirado de colocar em prática a construção de um dos mais notáveis megaprojetos da Ásia, o Canal Kochi-Tepa. A obra ingressou na segunda fase em fevereiro de 2024 em meio a polêmicas e desconfianças. Afinal, apenas 4 meses antes, uma ruptura do canal teria causado um enorme derramamento de água, colocando em xeque a segurança do projeto. Reserve os próximos minutos conosco e descubra como o Afeganistão está superando grandes desafios na busca para construir um canal no deserto. Esse é o Construction Time. Eu sou Luciano Guimarães e neste vídeo você vai entender como está o canal construído no deserto do Afeganistão. O canal Kochi-Tepa está localizado no norte do Afeganistão, entre as províncias de Balkh e Faryab. A obra percorre ainda Jowzjan, província na fronteira com Turquemenistão. Essas regiões possuem clima semiárido frio, apresentando grandes variações de temperatura ao longo do dia, às vezes acima de 20 graus Celsius. Boa parte desses territórios são constituídos de terrenos montanhosos e semi-montanhosos. No caso de Balkh, aliás, quase metade da província conta com essas composições complexas para atividades agrícolas. Com o objetivo de converter 550 mil hectares de deserto em áreas férteis, Kochi-Tepa capta a água do Amu Darya, mais extenso rio da Ásia Central, para distribuí-la pelo norte do terreno afegão. E, logicamente, um projeto com tamanha atribuição teria dimensões impressionantes. Além de desviar aproximadamente 20% da água do rio Amu Darya, em um fluxo anual de 10 bilhões de metros cúbicos, o canal tem 100 metros de largura e até 8,5 metros de profundidade. A extensão é de 285 quilômetros, dos quais 177 quilômetros serão escavados na segunda fase do projeto, iniciada em 2024. Mas, muito além desses números, como está exatamente a construção de um dos maiores projetos hídricos da Ásia? Para entendermos o contexto e os detalhes do canal Kochi-Tepa, é necessário conhecer um pouco sobre a história desse projeto. As primeiras ideias para a criação de um canal ao norte do Afeganistão surgiram ainda nos anos de 1970, durante a presidência de Mohammad Dawood Shah, entre 1973 e 1978. O plano inicial era o de construir anualmente 43 quilômetros do canal. Contudo, o assassinato de Shah em 1978 e a Guerra Afegã Soviética, iniciada em 1979, fizeram com que a construção fosse arquivada, voltando à pauta somente quase 4 décadas depois. Em 2018, a empresa estadunidense AECOM finalizou os estudos de viabilidade do projeto do canal Kochi-Tepa. Porém, um novo revés ocorreu. Com a retirada das tropas dos Estados Unidos do Afeganistão, em 2021, somada à retomada do controle do país pelo Talibã, a construção do canal parecia novamente prestes a ser postergada. Entretanto, o governo do Talibã surpreendeu, decidindo conduzi-la por conta com investimentos locais, algo que gerou uma grande incógnita na comunidade internacional. Ao decidir realizar o projeto de Kochi-Tepa, o governo afegão declarou o objetivo de promover uma revolução verde no país. A lógica para isso é simples: alcançar a autossuficiência alimentar, levando água do canal para agricultores no norte da nação. E, em segundo estágio, se tornar exportador para países da Ásia Central e outras localidades. Vale ressaltar que o Afeganistão é um país extremamente dependente de importações de alimentos. Segundo dados de 2019 do Banco Mundial,
o país movimentou aproximadamente 482 milhões de dólares na compra de alimentos oriundos de outras nações. Isso equivale a quase 27% do total de importações afegãs no período. Contudo, apesar dessa nobre causa, a construção do canal Koche-Teppa reserva ao menos 2 enormes desafios para o Afeganistão. O primeiro deles, claro, a defasagem de equipamentos e mão de obra, pontos comuns em meio a um país assolado por guerras e pobreza. Já o segundo, de fato, é reunir o orçamento para a execução do projeto, estimado em 650 milhões de dólares, quase 3,4 bilhões de reais. Desse modo, o governo local tem encontrado a solução por meio de receitas geradas por impostos, bem como pela venda de minas de carvão. Aliás, grande parte da commodity já é comercializada com o Paquistão, país vizinho que enfrenta séria crise energética. Apesar de todo esse cenário desafiador, fato é que o projeto de Koche-Teppa tem progredido. Das 3 fases de construção, a primeira foi finalizada em novembro de 2023. Nessa etapa, foram escavados 108 quilômetros desde o rio Amu Darya até o distrito de Daulat Bet, em Balkh. Além disso, as equipes da obra construíram 14 portas hídricas para prevenção de inundações. E você pode conhecer os detalhes técnicos da fase 1 desse projeto em outro conteúdo aqui do canal Construction Time, disponível no card ao final deste vídeo. Em fevereiro de 2024, o canal Koche-Teppa deu um importante passo rumo à conclusão, com o governo local confirmando o início da segunda etapa de obras. Embora possa ser considerada menos complexa que a anterior, na qual houve a execução da engenharia para a captação da água do Amu Darya, a etapa 2 também reserva dificuldades, a começar pela necessidade de escavar 177 quilômetros, quase 64% a mais que na fase 1. Com isso, o canal se estenderá do distrito de Daulat Bet, em Balkh, até o distrito de Encoin, em Faryab, concluindo o percurso de 255 quilômetros de extensão previsto no projeto. Apesar do cenário desafiador, sobretudo por não dispor de tecnologias de construção comuns a países de vanguarda de construção civil, as equipes de obra de Koche-Teppa têm a favor delas o know-how acumulado no primeiro ano de obras. A segunda etapa conta com a participação de 200 empreiteiras, em um processo igual da etapa anterior. Elas são separadas em dezenas de seções, na qual escavadeiras perfuram o solo, moldando o espaço para o canal. Na sequência, caminhões despejam os carregamentos em áreas de elevação pré-determinadas. Após avaliação e aprovação de engenheiros, é possível avançar à seção seguinte em um processo de construção sucessivo. A estimativa do governo afegão é de que essa obra seja finalizada em fevereiro de 2025, apenas 12 meses após o início das obras. Na sequência, ocorre a terceira e última fase do Koche-Teppa, com a distribuição de subcanais para terras agrícolas no norte do Afeganistão. A expectativa é de que o projeto seja totalmente concluído em 2028. Vale destacar que até lá, o Emirado Islâmico precisará superar não apenas os desafios da obra, mas várias controvérsias e desconfianças de instituições e países. Assim como qualquer projeto dessa magnitude, Koche-Teppa conta com opositores. Entre os vizinhos afegãos Tajiquistão, Uzbequistão e Turquemequistão, por exemplo, há um medo em comum: os efeitos do desvio no Amu Darya, rio que também percorre essas nações. No Uzbequistão, o temor é de que haja impacto na produção de algodão, bem como na restauração de um afluente do Amu Darya, o Mar do Aral, lago que chegou a ser o 4º maior do mundo e hoje enfrenta um severo processo de desertificação. Em novembro de 2023, mais um episódio controverso foi acrescentado a essa história, quando o satélite Sentinel-2 da Agência Espacial Europeia captou substancial perda de água em um trecho concluído de Koche-Teppa. Segundo o Instituto The Rivers Without Boundaries, o problema foi originado por falha no projeto, mais precisamente uma fissura em uma das paredes do canal.
O governo talibã, por sua vez, alegou que o derrame se tratava de um evento programado para controlar o nível da água subterrâneas, a aproximadamente 75 quilômetros do canal. Curiosamente, a Agência Espacial do Uzbequistão e Uzbecomos confirmou o aparecimento da fissura em uma parede do canal, porém, na sequência, atribuiu o incidente a projetos de escavação para desviar águas de infiltração. Alheio à origem do problema, esse episódio faz com que a comunidade internacional, sobretudo na Ásia, fique atenta aos desdobramentos do projeto afegão. Há pouco neste vídeo, comentamos sobre os benefícios que Coxi-Tempa trará à economia afegã. Porém, é importante ressaltar que as vantagens do canal, assim que concluído, se estenderão além da possibilidade e se tornará uma exportadora no setor agrícola. De acordo com estimativas do governo local, a indústria relacionada a Coxi-Tempa deverá gerar 250 mil vagas de emprego no norte do país. Trata-se de uma excelente notícia, sobretudo enquanto a necessidade de combater o crescente desemprego na nação, que atingiu 15,4% da população economicamente ativa em 2023, segundo a Organização Internacional do Trabalho. Tal índice é de 1,3% superior ao 2022 e quase o dobro dos 7,9% registrados em 1992, período de menor desemprego no país em 32 anos. Diante disso, não é estranho que 25 das 34 províncias do Afeganistão esteja no limiar da emergência alimentar, conforme classificação do Programa Alimentar Mundial da ONU. A entidade estima que 15,8 milhões de afegãos, ou 34% da população do país, não se alimentam adequadamente. Além da possibilidade de um aumento no número de empregos, a expansão na produção agrícola gerada pelo Coxi-Tempa tende a tornar os alimentos mais baratos que os atuais, em grande parte importados. Evidentemente, o Coxi-Tempa é um projeto promissor e com uma nobre motivação. Portanto, resta-nos torcer para que esse seja apenas um dos muitos motivos para uma população tão sofrida sorrir. Obrigado por ter assistido este vídeo até aqui. Você conhecia esse projeto no Afeganistão? Qual é a sua opinião sobre ele? É viável ou não? É perigoso ou o governo do Afeganistão tem tudo sob controle? Deixe sua opinião aqui nos comentários, gostaria de ler todos eles. Eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo.